Boa tarde a todos na gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 19 de julho de 2020, época na qual estamos vivendo um momento diferente na nossa história, aí ficará na nossa história, esse período do Covid-19, porém, sabemos que tudo o que acontece ou é da vontade ou da permissão de Deus. E Ele nos ensina a glorificar o seu nome por tudo. A Bíblia nos ensina a glorificar a Deus por tudo que nos acontece, porque a vontade de Deus é perfeita. E a permissão dele também é para nossa edificação. Então, a passagem de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Só que aí já dá muito bem para a gente entender. Amigos, amados, Nicodemos era fariseu. E a gente escuta muito falar sobre escribas e fariseus. Escribas e fariseus eram pessoas que criam piamente na Torá, o livro sagrado judaico, composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. E eles criam apenas neste livro formado por estes 5 livros da Bíblia. Os escribas também escreviam as leis que eles queriam que os judeus daquela época obedecessem. Eles escreviam e aquelas leis, tanto as leis como a Torá, eram pregadas no templo que Jesus frequentou quando ele veio, né? Deus, o próprio Deus, quando veio em verbo de carne. E nós sabemos que há uma diferença. Nem todo fariseu era escriba. Os escribas, como já foi falado, eles escreviam. Já os fariseus criam como eles, criam na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Porém, os fariseus, a maioria deles eram sacerdotes, tanto que fala aqui que Nicodemos era príncipe da sinagoga naquela época. Então, eles tinham lá as suas leis, eles pregavam só os primeiros livros do Velho Testamento. De repente vem Jesus com as boas novas, pregando que podia trabalhar no sábado, e eles criam que não podia trabalhar no sábado.
como até hoje muitas pessoas não trabalham. A gente não condena porque também não está errado, certo? Jesus, né, Deus escolheu realmente o sábado para descansar. Contudo, a gente também não condena quem tira o sábado para não fazer nada. Mas não é lícito também alguém ver uma pessoa necessitada no sábado e não poder ajudá-la. Não é lícito. Não condiz com a natureza de Deus. E Jesus, ele veio curando no sábado, e os escribas e fariseus criticavam. Jesus veio ensinando mais para o lado espiritual. Os escribas e fariseus levavam muito a sério a higiene pessoal. Não estamos querendo dizer aqui que Jesus não tinha higiene. Pelo contrário, Jesus é tudo, é Deus. Ele só desfez daquilo que não edifica, que não serve para nada. Como não trabalhar de tudo no sábado? A gente pode tirar qualquer dia para descansar, como fez Deus após a criação do mundo. Não estou querendo dizer que não é lícito, que o sábado não foi determinado por Deus para não se trabalhar no sábado. Quem guarda o sábado não está errado. Como assim, como quem guarda tira qualquer dia para consagrar ao Senhor, para jejuar, para louvar, para orar, para meditar na palavra de Deus. Não é errado, mas como já foi falado, não é errado também deixar de fazer algo por necessidade no dia de sábado. Como Jesus curou muitos enfermos no sábado e eles criticavam. Como do lado da higiene, os discípulos foram comer e eles reclamaram porque Jesus deixou os discípulos pegar o pão sem lavar as mãos, essas coisas. E Jesus disse que o que faz mal é o que sai da boca e não o que entra pela boca. Jesus falou visando o lado espiritual, porque os fariseus, eles não criam. Ou, aliás, eu nem sei se eles não criam, porque muitos deles acompanhavam Jesus, como Nicodemos, ele acompanhou Jesus, foi um homem contemporâneo que viveu na mesma época de Jesus, século I, e ele acompanhou Jesus desde o princípio até a morte de Jesus. Até o sepultamento, ele ajudou Jesus, ajudou José de Arimateia a preparar o corpo de Jesus para ser sepultado. Então, nós não sabemos se Nicodemos foi salvo. Não sabemos, só Deus sabe, mas que Deus chamou Nicodemos, chamou. Porque está escrito que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E por falar nisso, muitas pessoas pregam essa parte de forma assim diferente, achando que os chamados são apenas os que estão na frente de uma multidão, louvando, com o microfone na mão, cantando ou pregando, como estou pregando aqui agora. Desculpe-me, eu estou com a garganta meio ruim, mas é porque eu estou alérgica, não é corona não. Está repreendido em nome de Jesus. É porque eu peguei um pouco de fumaça na caminhada ontem, eu fiquei um pouco alérgica. Então, muitos acham que os chamados, né, os escolhidos e que foram realmente chamados são aqueles que estão na frente da multidão, com o microfone na mão, cantando, pregando a palavra. Não. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Sabe o que significa? Muitos
recebem, ouvem a palavra e não dão importância a ela, não acreditam nela e fazem tudo de acordo com a sua própria vontade, não respeitando a vontade de Deus. Então, esses aí foram chamados, mas não foram escolhidos. Agora, se você é aquela pessoa que escuta a palavra de Deus, onde quer que você esteja, ou que você lê este livro maravilhoso que é a Bíblia, ou que você ora, uma pessoa que ora no seu quarto, na rua, no seu trabalho, que você canta louvores a Deus, que você tem prazer nas leis do Senhor, você foi um chamado e também um escolhido, meu amigo, minha amiga. Creia nisso, tá? Os chamados são todos, Deus chama a todos. Agora, escolhidos, quer dizer, a vontade de Deus é que todos sejam escolhidos, mas quem escolhe é a própria pessoa, tá? Porque é a própria pessoa que escolhe ficar do lado de Deus ou do lado lá do outro, fazendo a vontade do mundo, certo? Se você é uma pessoa que ora na sua casa, ou na rua, no seu trabalho, ou na igreja, em qualquer lugar, que ora, que lê a palavra, que crê na palavra, que escuta a palavra, você é um chamado e é um escolhido de Deus. O escolhido de Deus não é apenas aquele grande pregador, o grande missionário, o grande cantor. Nada disso, gente. A gente precisa entender o que é ser chamado e ser escolhido. Eu creio que Nicodemos foi chamado e escolhido por Deus. Agora eu não sei se ele persistiu até o fim, porque ele tinha vergonha. Ele se encontrava com Jesus escondido, com medo de ser criticado pelos outros escribas e fariseus. E ele foi ter-se com Jesus à noite, segundo este texto. E ele ficava admirado ao ver as maravilhas que Jesus fazia, os milagres, as curas. Quantas curas Jesus fez, gente. Jesus, ele confrontou com a morte 3 vezes, em estado já, que nós falamos assim, meu Deus, é difícil. Com a primeira vez foi lá com a filha de Jairo, né? Eu creio que foi a primeira. A menina já estava lá, por certo, já estavam preparando o velório, porque Jesus no caminho recebeu, ele primeiro recebeu o recado que Jairo mandou para ir à casa dele, que a filha dele se encontrava doente, e logo em seguida recebeu um recado que não precisava mais ir, que a menina já estava morta, mas ele foi assim mesmo. Eu não sei bem se ele recebeu outro recado ou já lá na casa falaram para ele, viu, gente? A gente não pode tirar da Bíblia e nem acrescentar. Mas ele ficou sabendo que a menina já estava morta. Então, por certo, já estavam preparando o velório naquela casa. Entretanto, ele chegou lá e mandou a menina se levantar e a menina se levantou. A outra vez, gente, ele fez o morto ressuscitar a caminho já do sepultamento, que foi o filho da viúva de Naim. A caminho, ele vinha com a multidão toda alegre, e ali houve um confronto da alegria com a tristeza. Um grupo que estava alegre com Jesus, louvando a Deus, vendo curas e milagres, e o outro grupo no cortejo fúnebre. E ali todo mundo parou, se recuou, porque a morte todo mundo respeita, mas Jesus nunca respeitou a morte. O respeito que eu estou falando, assim, medo, gente, porque ele chorou a morte dos seus amigos. Ele disse para a gente chorar com os que choram. Ele não teve medo da morte, isso que eu quero dizer. Então, ali ele tocou no esquife e o esquife reviveu. O esquife é um jovem, né? Um varão. O esquife reviveu. Então, ele já estava a caminho do cemitério. E a outra vez que ele confrontou com a morte foi
com a morte de Lázaro, que já estava há 4 dias no túmulo. E ele foi ao encontro de Lázaro, mas ele não tratou Lázaro como um defunto, como um cadáver. Ele chegou na casa de Marta e Maria. Marta e Maria estavam chorando e Jesus chorou também a morte de Lázaro. Ele chorou e se compadeceu tanto que ele implorou ao Pai, pediu ao Pai misericórdia para ressuscitar Lázaro. E ali ele disse: onde está Lázaro? Ela disse: não adianta, Senhor, se tu estivesses aqui, nosso irmão, aliás, meu irmão não teria morrido. Mas ele disse: onde está Lázaro? E elas falaram: não adianta, Senhor, ele já está na tumba há 4 dias, já cheira mal. Entretanto, Jesus disse: me leve lá. E levaram Jesus no túmulo de Lázaro, e lá Jesus apenas mandou tirar a pedra, e elas persistiam em dizer: não adianta porque já cheira mal. Eu acho que foi nessa hora que elas falaram: não adianta, já fazem 4 dias, já cheira mal, tirem a pedra. E aí tiraram a pedra e ele simplesmente levantou seus olhos para o céu e pediu a providência divina e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu vivo, são. Lázaro estava doente e morreu e ressuscitou são. E assim vai acontecer conosco, gente. Que não tenhamos medo da morte, que não vivamos preocupados com o dia de amanhã, com a morte, porque esta parte pertence a Deus. Ele não deixou nada escrito sobre a morte, após morte. Só disse que a gente vai dormir até o dia do julgamento. Porque as coisas que não foram reveladas a nós pertencem a Deus. E nós não devemos vivermos preocupados com a morte, como será depois que morrermos. Não, nós temos que nos preocupar com a obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. E outra, viu? Obedecer a Deus, servir a Deus, não é viver triste, não. Não é deixar de dar aquele belo sorriso, não é deixar de brincar com os amigos, não é deixar de ir em festas decentes. É deixar o quê? É deixar o que não presta, o que não agrada a Deus, a imoralidade, as coisas que não agradam a Deus, a embriaguez, a roubalheira, a falsidade, né? Jesus chamava os fariseus de falsos justamente por isso, porque eles obedeciam numa parte, obedeciam os 5 livros da Bíblia, contudo não obedeciam ao Deus verdadeiro, que era Jesus, que é Jesus. É Jesus, né? O Deus que veio encarnado na pessoa de Jesus. Eles não obedeciam, tanto que Jesus um dia disse a eles: em tudo obedeceis, nos dízimos, nas ofertas, mas nos cuidados com as viúvas, com os pais, porque Deus nos manda honrar nossos pais, a sermos cuidadosos uns com os outros, né? Tanto que aquela passagem do cordão, um cordão de uma dobra é fraco, de 2 dobras já é mais forte, de 3 já se torna mais forte ainda. Isso quer dizer, nós juntos somos mais fortes. A união faz a força, é um ditado popular. Então Nicodemos ficou admirado, né? Ficava admirado com tudo aquilo. Ele disse: eu vou ver com esse homem o que é que ele tem de diferente. Aí Jesus disse: Nicodemos, é importante nascer de novo. Ora, Nicodemos ficou preocupado com nascer de novo. Como pode um homem velho desse tamanho voltar para o ventre da mãe, nascer de novo? Não tem condição. Aí Jesus explicou para ele: nascer de novo
nascer de novo, não é? Não significa isso, não é? Nascer de novo não significa isso. Ele disse aqui, ó. Jesus respondeu e disse: na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos fez toda a confusão sobre o novo nascimento, que não poderia voltar novamente para o ventre de sua mãe. Ele achava que o nascer de novo era isso. Ora, como pode uma pessoa da minha idade, do meu tamanho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus disse: te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí também, gente, a gente tem que explicar para as pessoas o que é nascer da água e do Espírito. Não é apenas, gente, mergulhar na água e depois desse mergulho ir a todas as reuniões no templo, porque o templo, gente, o templo sem as pessoas com Deus não é nada, gente. Viu? O templo sem as pessoas com Deus não é nada. É apenas um salão de 4 paredes, cheio de instrumentos, né? O templo só está cheio da glória de Deus quando há pessoas ali cheias da glória de Deus. Não adianta nada a pessoa se batizar nas águas, quer dizer, ou aliás, tomar um banho ali, congregar, né, aos olhos dos homens, estar ali todos os dias naquele templo, junto com os outros, e praticando ações contradizentes à vontade de Deus. A gente tem que nascer de novo de verdade. Por exemplo, se mentia, não mente mais. Se inventava fofocas, fazia fofocas com o irmão, com o vizinho, com o amigo, não faz mais. Se roubava, não rouba mais. Se era viciado em alguma coisa, se embriagava, usava entorpecentes, drogas, não usa mais. É uma passagem do ruim para o bom. É uma transformação. Batismo significa transformação. Porque não adianta nada a pessoa mudar de roupa, mudar em termos de se mergulhar nas águas, dizendo que é o batismo, receber as palavras proferidas por quem o batizou. Quem o batizou